Povo da fé, eu quero que você preste muita atenção, porque o assunto que eu vou tratar aqui não é apenas uma notícia, não é apenas mais um acontecimento envolvendo alguém conhecido. O que eu quero compartilhar é algo que toca diretamente à eternidade, o temor do Senhor, o destino da alma e os sinais que Deus está permitindo que se manifestem em nossos dias. Uma matéria divulgada pela rede Onda Digital confirmou que faleceu o pastor Valdecir Luiz da Silva, conhecido em todo o Brasil pelo apelido de Papa Gospel, líder da Assembleia de Deus dos Mistérios, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Ele tinha 61 anos e partiu nessa madrugada. E o que a gente vê com isso? De um lado, pessoas dizendo que Deus pesou a mão. De outro, pessoas afirmando que ele foi vítima dos seus próprios erros. Inclusive, ele deixou um vídeo de despedida, gente, que eu quero passar aqui mais à frente para você. Então, permaneça até o fim desse vídeo. Mas, acima de tudo isso, existe algo muito maior do que qualquer opinião humana, que é a realidade espiritual da eternidade. E é sobre isso que precisamos falar. Mas antes, eu peço a você que não deixou ainda, deixa o seu like para apoiar o nosso canal, tá bom? Se inscreva também, nos ajude a chegar aí aos 100 mil inscritos, compartilha esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas venham se despertar a respeito desses sinais. Inclusive esse vídeo é um alerta, é também sobre sinais da volta de Jesus, então compartilha com o máximo de pessoas. E no final do vídeo eu vou falar sobre os nossos projetos de missões ali em Moçambique e também aqui no Brasil, nos ribeirinhos da Amazônia. Permaneça aí até o final do vídeo, tá bom? Deixou o like, se inscreveu, compartilhou, então vamos continuar aqui com o nosso assunto de hoje. A morte de um líder religioso é sempre um espelho levantado diante de nós. Um espelho que nos obriga a perguntar não para onde o pastor Valdecir foi, mas para onde eu estou indo. Porque é algo que muitos esquecem. Deus não vai me chamar para prestar conta da vida dos outros. Ele vai me chamar para prestar conta da minha vida. O caso do pastor Valdecir chama atenção por conta da forma que ele se posicionava. Um estilo excêntrico, roupas marcantes, postura chamativa, vídeos que viralizavam, sabe? Era amado por uns e rejeitado por outros. Muitos viam irreverência, outros viam ousadia, mas Deus vê o coração. E muitos que hoje estão discutindo a morte dele, deveriam na verdade discutir a situação da própria alma. Porque a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E é claro, gente, que eu não comungo com as práticas que esse pastor tinha de se vestir como um papa, né? Misturando o judaísmo, tem o kippá na cabeça também, misturando catolicismo, misturando protestantismo. É uma mistura de tudo aí, né? Alguns até falam a respeito da Umbanda, desse negócio de ficar girando, né? Parecendo um mestre-sala, um negócio bem estranho mesmo, mas era uma de suas práticas que eu não vejo isso como evangelho, eu não vejo isso como algo que pode transformar vidas, algo que pode de fato, né, alcançar vidas. Eu não sei qual era a mensagem que ele pregava, né, nunca parei para assistir uma de suas mensagens, até porque não dá para parar para... Eu, no caso, não pararia para ouvir um personagem vestido dessa forma, que em vez de trazer edificação, traz esses debates, né? Traz o escândalo, né? E ai por quem o escândalo vier. Gente, essa frase deveria estremecer cada fibra do nosso ser. Qual frase, pastor Giovanni? É essa de que a Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma só vez, e aí depois disso vem o juízo. É isso que deveria estremecer em cada fibra do nosso ser. Não há ensaio. Não há segunda chance depois da morte. Quando o coração para, quando o último suspiro sai, quando a porta dessa vida se fecha, começa aquilo que jamais terá fim, gente. Por isso que eu quero que você leve esse momento como um alerta mesmo de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua fé. Porque não importa se o pastor Valdecir usava roupas polêmicas, se tinha uma forma questionável de ministrar, se atraía multidões ou críticas. O
O que importa agora é que ele cruzou o portal da eternidade. E lá não entram seguidores, curtidas e nem opiniões. Lá só entra o que você realmente foi diante de Deus. Segundo a matéria, ele liderava a Assembleia de Deus dos Mistérios, uma igreja que cresceu rapidamente. Era conhecido por vídeos emotivos, mensagens de encorajamento e também por discursos que geravam polêmica. Ele não era um desconhecido, mas alguém visto por milhares. E, como qualquer figura pública, suas atitudes despertavam tanto admiração quanto rejeição. Mas veja como Deus trabalha, gente. Ele nos alerta não por meio de teorias, mas por meio dos acontecimentos da própria vida. E aqui entra algo que quase ninguém percebe. A morte de líderes públicos sempre carregam sinal profético. Não porque Deus precisa da morte de alguém para falar, não, mas é porque Ele usa aquilo que já está acontecendo para cutucar a nossa consciência adormecida. Lembra quando Ezequiel profetiza e Deus diz: tu serás por sinal para a casa de Israel? E quando Jeremias, diante de tragédias, dizia: vede e considerai. Deus sempre utiliza acontecimentos reais para despertar o seu povo. Esse caso não é uma exceção. Hoje, enquanto todos comentam se ele foi salvo ou condenado, Deus está dizendo outra coisa. E você, filho? E você, filha? Como está a sua casa? Como está a sua fé? Você vive para eu te encontrar ou vive como se fosse ficar aqui para sempre? Essa morte pública é um lembrete de que nenhum de nós tem controle sobre o tempo da partida. A gente pode estar pregando hoje e ser chamados amanhã. Podemos estar fazendo planos para o ano que vem e não ultrapassar o dia de hoje. É por isso que a Bíblia chama a vida de neblina. Aparece por um instante e logo se dissipa. Povo da fé, há algo ainda mais profundo que eu preciso compartilhar. Muitos que pensamos que estarão no céu, não estarão. E muitos que juramos que jamais entrariam, entrarão. É por isso que Deus proibiu o julgamento precipitado em relação à salvação. O único que sabe que se foi ou não foi é Deus. Agora, as práticas dos homens na terra, aí sim, a Bíblia nos dá respaldo para julgar. A Bíblia diz que a igreja há de julgar os anjos, que dirá as práticas enganosas e pecaminosas desse mundo. Não é normal as atitudes, as vestimentas, os comportamentos que eram exercidos na igreja desse Senhor. Isso é fato. Agora, ele foi salvo ou não? Isso não compete a mim, não compete a você. É sempre assim, né? Quando um famoso morre, as pessoas já colocam, ele está cantando ao lado de Deus. Principalmente quando morre um secular, né? Ah, ele está cantando ao lado de Deus. Como se fosse tão simples assim entrar no céu. A salvação, ela não é de graça. Ela é pela graça. Foi pago um alto preço de sangue para que hoje nós pudéssemos herdar a salvação. Mas há algumas exigências dentro da palavra para serem cumpridas, para que assim nós herdamos os céus. E uma dessas exigências é a renúncia da nossa própria vontade. Era a vontade dele se vestir assim? Ok, mas será que era a vontade de Deus? Segundo ele, sim, era a vontade de Deus. E foi o próprio Deus que mandou ele se vestir assim. Mas eu tenho lá as minhas dúvidas. Agora, eu vou colocar para vocês a despedida, né? Um vídeo que ele deixou de despedida. Escuta com bastante atenção. O amor é uma palavra pequena, mas muito difícil de viver, fácil de falar. E Paulo está aconselhando aqui que não adianta nós falarmos línguas, profetizarmos, pregar bonito, ter toda a ciência deste mundo e não tiver amor. E eu sempre observo que o único exército que luta contra o seu próprio exército é o exército do Senhor. Até mesmo quantos usam as redes sociais para degredir a imagem uns dos outros. Dificilmente você vê uma pessoa de religião africana atacar uns aos outros. Mas o que mais se vê na internet, que é uma vergonha, é crente atacando um outro. Crente desocupado, que em vez de orar, tem o prazer em defamar a igreja dos outros. Temos que até diz ter nome, porque o nome que é sobre todos os nomes.
para mim é o nome de Jesus. E sempre que eu passo por uma provação, uma perseguição tamanha, eu fico sem resposta e sempre digo que Jesus falaria em meu lugar. E pegando o exemplo da palavra, eu fico em paz, porque sei que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E outra coisa, seja crente no Senhor Jesus. Ame. Quem ama não defama. Quem ama não procura ocasião para ferir ninguém ou para cobrar alguma coisa de alguém. Eu tenho um advogado que chama Jesus Cristo. Gente, é só uma pausa. Você vê que ele não é inocente, né? Ele sabe que haverá um prestar de contas. Nas suas palavras está descrito isso. Só que em contrapartida ele usa a Bíblia para defender algumas de suas práticas, de que você não pode julgar, você não pode, que quando você critica algo, você já não está amando, você não está cumprindo a palavra que é amar o seu próximo. E pelo contrário, gente, quando a gente ama, a Bíblia fala, falai a verdade ao seu irmão. Então, se a gente vê que há algo estranho, a gente omite essa informação, a gente é covarde. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Então você vê que ele sabe da verdade, mas em contrapartida usa próprios textos bíblicos, né? Usava próprios textos bíblicos para combater as críticas que eram direcionadas ao seu comportamento e tudo mais. Eu não sei você. O que você acha dessas falas dele? Comenta aqui abaixo que eu quero muito saber do seu comentário também. E ele é aquele que sabe como julgar a minha causa. Então, olhe para Jesus. E você que é cristão, que está passando por processos difíceis, de calúnias e perseguições, e está pensando até mesmo em desistir, dizendo, não vou continuar, porque alguém está falando mal de mim, ou até mesmo por causa de uma falha. Fique em paz, levanta a cabeça e siga. Você não me conhece e alguns conhecem. Agora eu quero levar você para o outro lado da reflexão. A palavra de Deus nos revela que nos últimos dias surgiriam muitos que se apresentariam como líderes espirituais e muitos fariam do evangelho motivo de escândalo. Jesus advertiu, né? Paulo alertou, Pedro reforçou. Vivemos tempo em que há de tudo no meio da fé. E talvez esse seja mais um lembrete de que a volta do Senhor está às portas. A Bíblia diz que antes do fim haveria apostasia, confusão espiritual, haveria gente usando o nome de Deus de forma leviana, mas também diz que nesses dias Deus levantaria profetas verdadeiros. Homens e mulheres que confrontariam o pecado e chamariam o povo ao arrependimento, gente. Tudo isso está acontecendo agora. Não é coincidência que essas coisas estejam vindo à tona. Não é coincidência que acontecimentos envolvendo pastores, líderes, escândalos, mortes repentinas estejam surgindo um atrás do outro. A Bíblia se cumpre. E quando a Bíblia se cumpre, não há força humana que detenha. É agora que entra a parte mais séria. Profeticamente, caminhamos para um tempo em que o juízo começará pela casa de Deus. Está escrito, o julgamento começa pela casa de Deus. E isso significa que o Senhor, antes de tratar com o mundo, vai tratar com aqueles que carregam o nome dele. Isso é tão sério, tão profundo, que deveria nos colocar de joelhos. Porque quem prega, quem ensina, quem lidera, quem influencia vidas, será cobrado em dobro. Não há como fugir disso. A própria Escritura afirma que os mestres receberão mais rigoroso juízo. E veja como esse caso se encaixa na profecia. Um líder conhecido por seu estilo, por sua personalidade marcante, por seu comportamento discutido, parte repentinamente. Isso abala o meio evangélico, isso levanta debates, isso mexe com a fé de muitos. E isso obriga pessoas a refletirem sobre o que é ministério, sobre o que é chamado, o que é temor de Deus, sabe? E toda vez que um acontecimento assim mexe com o povo, é porque Deus está enviando um alerta. Ele está dizendo, acordem, o tempo está curto, a eternidade está mais próxima do que vocês imaginam. Agora voltemos ao que realmente importa. A pergunta não é o que aconteceu com ele. A pergunta é, o que está acontecendo comigo? Porque você pode conhecer a Bíblia inteira,
pode orar bonito, pode pregar, pode cantar, pode vestir roupa de crente, mas se o coração não estiver rendido a Jesus, de nada adianta. E mais, você pode estar tropeçando, lutando, caindo, levantando, mas se houver arrependimento sincero, o Senhor não desprezará o seu coração. A diferença entre salvação e condenação não está na perfeição, mas na rendição. Para encerrar, e aqui eu quero que você receba como palavra profética, Deus está sacudindo as estruturas. Ele está expondo o falso, está revelando o oculto e está chamando a igreja ao conserto. A morte desse pastor, sendo alguém tão visível, serve como um megafone de Deus dizendo: preparem-se, o relógio profético está avançando, Jesus está voltando, e antes que ele venha buscar a sua igreja, ele vai separar trigo de joio, vai limpar a casa, vai despertar os que estão dormindo. Por isso, a pergunta que realmente interessa hoje é: se fosse você que estivesse partido essa madrugada, para onde estaria indo agora? Não responda para mim, não. Responda para Deus. Se este vídeo está te alcançando, bendiga ao Senhor, porque Ele está chamando a nossa alma ao arrependimento. Amém? Agora, gente, ontem eu trouxe algumas informações falando do pai Manuel, de como ele está feliz. E eu quero repetir essas informações. E eu gostaria que você, mais uma vez, comentasse aqui o que você pensa sobre isso, o que você acha sobre isso. O pai Manuel está muito feliz, né? Está muito alegre. E eu te convido também a semear aqui, ser parte dessa alegria, dessa felicidade, não só do pai Manuel, mas de tantas crianças que estão aguardando a escola, refeições, horta, escola de carpintaria, escola de costura, escola de cabelo, né? De barbearia, que nós estamos ali fazendo, e as crianças, e esse trabalho não pode parar. E esse trabalho só continua porque você tem sido uma mão muito forte, que é a mão de Deus na vida dessas crianças. Olha só esse vídeo do nosso pai Manuel, que alegria, que momento glorioso na presença de Deus. Pai Manuel disse que o corpo dele está pesado porque já está ganhando muitos quilos aqui, porque está se alimentando bem. Todos os dias, principalmente quando anda comigo aqui, é só arroz, feijão, carne de frango. E ele está dizendo que o corpo até já está pesado aqui. Está pesado, né, o corpo? Mas se pessoas estão zangadas na zona aí. Yeah. Agora, onde eu nasci bem na Montumba, alguma zangadas, anaconda zangada, Glória a Deus. Meus irmãos, estão na casa do pai Armando. A casa que nós construímos no ano 2023 caiu por conta de vento. Compramos esse terreno e, na verdade, a casa dele caiu, só que ele não está aqui. E ele acabou fazendo uma casa de sacos do outro lado aqui. Então, vinha visitar ele para poder também pedir aos irmãos para comprarmos uma cesta básica para ele. Podemos levantar uma casa de bloco de cimento para ele brevemente. E quem puder nos ajude, e que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Tá aí, gente, o número da conta, né, do Ministério, que é do Bradesco, aqui a última, a conta jurídica. A da Caixa Econômica Federal está em meu nome, mas é uma conta separada para o Ministério, tá? Giovanni Dias Pereira. Aqui tem também a chave Pix que é um CNPJ, e também o WhatsApp, que é uma chave Pix. Se você tiver alguma dúvida, você pode chamar. Essas duas chaves Pix aqui de cima, elas são de uma conta jurídica do Banco Nubank, do Ministério Povo da Fé, tá bom? Eu peço a sua ajuda para que a gente possa auxiliar o pai Armando ali com a cesta básica, mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu gostaria que você, que ficou até esse ponto do vídeo, que é nessa hora que muita gente sai. Então, se você ficou, é importantíssimo que você comente aqui abaixo para saber que você ficou. Comenta assim, eu quero, na verdade, como que a gente diria, uma enquete, né? Você acha que o pai Manuel, que o nosso irmão Manuel, que o missionário Manuel, ele está feliz? Você vendo ali ele falar, a maneira dele, como ele está ativo, né? Diferente de quando nós encontramos o pai Manuel, não é verdade? Dá para fazer aqui um antes e depois? Vamos ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o pai Manuel antes. Pai Manuel antes. Vamos ver. Olha lá.
Olha lá, o que vocês acham? Você acha que aqui ele estava feliz ou ele estava triste? E aqui, fazendo missões, você acha que ele está feliz ou que ele está triste? O que você acha? Qual é o seu comentário a respeito da situação do nosso irmão Manuel? Gente, nós tivemos refeição no 3 de fevereiro, ó. Graça e paz, Ministério Povo da Fé. Nós tivemos refeição no 3 de fevereiro, tivemos refeição no Mitura, tá? Mitura. E amanhã, né, que é domingo, teremos refeição na nossa base de Inhamatanda, que é aqui, ó. Povo da Fé! Deus abençoe! Pastor Giovanni! E todos os irmãos do Brasil! Aqui, ó, nossas crianças tiveram arroz, frango, feijão, o suco, graças a Deus e a ajuda de todos vocês, né? Abençoe! Pastor Giovanni! Amém. Amém! Amém. A casa do nosso irmão Manuel está avançando, ó. Muito obrigado, povo da fé, que está me ajudando a minha casa. Boa tarde convosco. Meus irmãos, estou aqui com o Pai Manuel hoje, dia 2 de dezembro do ano 2025. Veja só do jeito que está a casa dele. As paredes já estão rebocadas aqui, conforme os irmãos já podem ver as imagens. Não todas elas. Vou mostrar aqui parte de dentro. Veja como está lindo aqui a casa dele. Mas aqui falta, temos que colocar terra aqui. Temos que colocar terra, comprar um caminhão de terra, entulhar aqui, tanto como no quarto. Gente, aqui, deixa eu falar para vocês. A casa do Pai Manuel já avançou um pouco mais. O pastor Gabriel não está em Amatanda. Ele foi fazer uma viagem missionária lá naquela base que fica a mais ou menos 300 quilômetros de distância aí de Amatanda, mas já está retornando. Vai mandar os vídeos atualizados para nós. E também tem a nossa escola, gente, que a gente precisa cobrir. Nós não conseguimos todo o valor até no dia de ontem, mas eu não tenho dúvidas que até segunda-feira a gente vai enviar o valor para que seja, então, comprado as telhas. Falta pouquinho, falta cerca de R$ 1.500 para a gente conseguir, né, cobrir, terminar de cobrir a nossa escola. Olha, é isso, gente, tá aí a fila muito grande, né? Tem a nossa escola do outro lado, tem a nossa horta que está ali, tem a caixa d'água. Tudo isso foi Deus e vocês que fizeram. E eu sou muito grato a Deus pela vida de todos vocês. Que Deus possa prosperar, abençoar a todos que têm estendido as suas mãos, que têm nos abençoado, que têm nos ajudado. Que Deus prospere vocês. Aliás, a Bíblia ela diz isso, né? Que quem dá aos pobres empresta a Deus e que quando Deus recompensar, Ele recompensa com juros largamente vantajosos. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso é profético demais. Então, a minha oração é para que Deus abra o teu coração, sabe? Te coloque paz. Porque nós aqui somos um ministério que pedimos hoje e mostramos amanhã. Nós solicitamos a ajuda hoje e mostramos o resultado da ajuda no dia seguinte. É assim que nós fazemos, né? Olha a alegria do nosso pastor Gabriel, cortando frango, as crianças olhando, aguardando, né? São muito ordeiras essas crianças, né? Vocês viram aqui quase que 1.000 crianças dentro de uma igreja e todas ali sentadinhas, agradecendo. Isso é lindo demais. Gente, deixa o teu nome, sobrenome pelo qual assina a tua família, a tua parentela, a cidade onde você mora. Meia-noite, eu e a missionária Keren estaremos de joelho, orando por você e pela sua casa. E por todos os comentários, aqueles que comentarem aqui abaixo, a gente apresenta esses comentários do dia, tá? Por que é bom você colocar em todos os vídeos? Que hoje não tem como a gente ficar voltando os vídeos anteriores. A gente vai lá nos comentários, Senhor, e apresentamos os irmãos, tá bom? Então faça isso, deixa aí o seu nome, sobrenome, pelo qual assina a sua família, e nós vamos juntos fazer acontecer para a glória de Deus. Escute essa canção. E eu retorno amanhã com vocês para mais vídeo, mais live. Amanhã, 2 horas da tarde, estaremos aqui numa live abençoada e será uma bênção de Deus para a nossa vida.
Beijo no coração de todos, amo vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu Instagram, PR Giovanni Dias, também no meu canal principal agora, que é o Povo da Fé Oficial. O outro você pode ignorar. Povo da Fé Oficial é o nosso canal que está chegando a 100 mil inscritos. E eu creio que logo nós chegaremos em 1000 inscritos para a glória de Deus, tá bom? Se inscreve também no Missionária Keren Rocha. Minha esposa vai voltar a fazer lives lá pelo canal dela. E será uma bênção no nome de Jesus, tá bom? TikTok Kawaii, Povo da Fé Oficial. Beijo, minha gente. Fiquem com Deus. Vamos para cima e tamo junto na fé. Ô, glória! Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos, irmãos! Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.